Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito pelos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão conosco, através da TV Horizonte, da Rádio América e do nosso canal no YouTube Uma Impiedade, sejam muito bem-vindos. Perdoe-me pela crise da rinite nessa manhã, coisa que acontece só com quem está vivo. Eu nunca vi um defunto ter problema de crise de rinite. Nunca. E se eu ver, eu vou ficar meio assustado. Também você que está conosco pelo YouTube, Uma Impiedade, eu peço que você já possa dar o seu like, porque ele faz toda a diferença para o nosso caminho de proclamação da palavra. Hoje, vocês, com licença. Hoje eu, Padre Samuel e Padre Felipe fizemos uma inversão devido a algumas atividades. Padre Samuel está em uma reunião importante agora, na parte da manhã. Por isso, então, presido agora. Padre Felipe celebra mais tarde. Aqui é um lugar onde as pessoas acham que nós só estamos para celebrar a missa. Mas aqui a gente corre, come, trabalha, resolve o problema dos outros, não os nossos, dos outros, que os outros criam. E vamos cuidando da gestão, fazendo com que as coisas caminhem, se articulem, preparamos um monte de coisas, atendemos, celebramos, enfim. Mas graças a Deus a gente está, os três, estamos bem juntos para fazer aquilo que é necessário, proclamar a palavra de nosso Deus. Tivemos hoje e temos hoje a oportunidade de continuar o nosso banquete e aproveitar as delícias da carta de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E ele hoje traz uma imagem belíssima e preciosa. Ele relembra uma parte interessante. Esse contexto é importante. Moisés, quando se encontrava com o nosso Deus, ele ficava tão repleto, segundo a Escritura, que ele colocava um véu sobre o rosto para que ninguém pudesse ver aquele brilho. Ele cobria o véu porque ele estava envolto da glória de Deus. Então ele se recolhia. Hoje, essa imagem volta.
Versículo 15 do capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Até hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles, para dizer que se guarda a glória desse Deus nos seus corações. Mas, versículo 16, todas as vezes que o coração se converte ao Senhor Jesus Cristo, o véu é tirado. Por quê? Porque agora não é hora mais, ao encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é a hora de recolher-se. É hora de fazê-lo conhecido. É hora de mostrar a glória dele. É hora não só de guardar aquilo que recebemos dele, mas apresentar ao mundo. E isso está intimamente ligado com o trecho de ontem, também da carta, segunda carta aos Coríntios, que nós tivemos, na qual, me lembro, o versículo 3, que foi omitido na seleção do texto, vai dizer: vós sois uma carta de Cristo. É por isso que temos tal confiança perante Deus, não porque somos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa capacidade vem de Deus, a capacidade de escrever no coração de vocês, comunidade de Corinto, a palavra de nosso Deus pelo Espírito. E a graça desse Deus fará com que vocês sejam uma carta lida, a carta de Cristo lida pelo mundo. Então, quem se converte e conhece a nosso Senhor Jesus Cristo e o ama e assume segui-lo, não guarda a sua palavra, mas a expõe e a apresenta pelo modo com o qual viverá e pelo modo com o qual será a igreja. E igreja é toda a comunidade de batizados em Cristo. O modo com que você se compromete com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O modo com que você se compromete com que o evangelho aconteça na vida das pessoas. O modo com que você será capaz de se relacionar e interagir com todas as adversidades e todos os contrários da vida. Quem se converte a Cristo nosso Senhor precisa deixar, sim, com que a glória do nosso Deus habite a terra. Mas ela será expressa no modo com que cada minuto for vivido. Diz Paulo, nós recebemos o Evangelho. Precisamos anunciar o Evangelho. Versículo 3 do capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E se o nosso Evangelho, se o Evangelho que nós anunciamos está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. E quem perece? Quem não acredita em Cristo, quem não assume o Evangelho de Jesus Cristo e não quer segui-lo. A esses, o Evangelho está velado, porque os seus corações estão preocupados em guardá-lo. O Deus deste mundo, e nós sabemos quem é o Deus deste mundo, aquele que justifica as maldades, aquele que proporciona as indiferenças, nos coloca como se fôssemos o centro do universo e que tudo tivesse que estar a nosso favor. O diabo cegou a inteligência dos incrédulos. Os incrédulos são aqueles que não creem. Quem não crê em quem? Em Cristo. Não assumem seguir a Jesus Cristo.
não vivem conforme o Evangelho de Jesus Cristo, não se comprometem em fazer com que ele seja alcançado por todos. Aqueles que não pregam o Senhor, mas a si mesmos. Portanto, uma coisa bem simples, muito simples. Precisamos avaliar, olhar para nós, para os nossos dias, para o nosso viver e pensar: será que eu revelo a Cristo ou eu simplesmente o escondo dentro de mim? Se eu esconder, somente escondê-lo, não ter nenhum compromisso de anunciá-lo, há um problema sério aí. Porque no meio das trevas deve brilhar a luz. Recebemos o Evangelho e nos tornamos seus servos. E o servo do Evangelho o anuncia, não o guarda. Pode até não falar dele, mas em cada gesto o Evangelho é encontrado. Isso acontece conosco?